qualquer primeiro-ministro português queria estar na fotografia do dia de ontem. Não há aeroporto algum. Não vai haver nos próximos anos. Mas há uma coisa. Montenegro vai ficar para o futuro na fotografia do dia em que foi anunciado a escolha do aeroporto Luís de Camões. E aqui chegamos ao segundo ponto. Não é novo aeroporto, não é aeroporto daqui, não é aeroporto da colá, nem da coli. É o Luís de Camões. Deu-se um nome à coisa. A coisa não existe. O Zé Manuel já esteve aqui a fazer contas. Nós podemos... Também se fizeram esta manhã aqui no Explicador, no Vencedor. Tudo somadinho, talvez daqui por 4, 5, 6 anos comecemos a ver alguma coisa. Mas, quer dizer, os grandes aterros e aquelas coisas. Mas já temos o Luís de Camões. Ou seja, em termos de comunicação, isto é particularmente eficaz. Resultou, e também resultou, claro, depois na lógica muito circunstancial daquilo que é o momento que está a viver o governo liderado por Luís Montenegro e que não é um momento nada fácil, e na verdade não conseguiu ainda aprovar coisíssima alguma, a não ser o complemento solidário para idosos, a questão dos medicamentos, mas governar no verdadeiro sentido do termo, professores, carreira dos polícias e agentes dos corpos de segurança e IRS, não tem chegado lá. Daqui a pouco vai estar no Parlamento para o primeiro debate quinzenal. Pois, vamos ver então... Com este trunfo. E que é importantíssimo. Portanto, desse ponto de vista, acho que foi uma operação bem conseguida. Eu gosto particularmente do nome e portanto, acho que foi muitíssimo bem conseguida. Note-se que nós, pensando que está... aquilo que Montenegro conseguiu ontem, nós, por exemplo, tivemos uma operação, isto é para não ir muito longe, não é? Para não ir para lá, para o século XX, ficando só no XXI, nós tivemos uma coisa que foi a apresentação do Lisboa 2017, que foi apresentado em 2005 por José Sócrates. Ele defendeu numa apresentação pública esta questão que era o Lisboa 2017, era a OTA. Nós, aliás, tivemos vários episódios, alguns mais ou menos burlescos em torno da OTA. Foi por causa da OTA que tivemos a célebre expressão de Mário Lino do Jamé, portanto, que o aeroporto na margem sul seria uma solução faraónica, que queria ter o aeroporto na OTA antes de 2017 e porque é quando, portanto, a tal ideia de que na margem sul não há gente, não há hospitais, não há escolas, não há hotéis, não há comércio, pelo que seria preciso levar para lá milhões de pessoas. Portanto, estas são as declarações de Mário Lino. A propósito dessa opção ELTA, como nós sabemos, levou até à altura a uma mobilização de algumas partes da sociedade civil. Cavaco Silva era Presidente da República, vai patrocinar de alguma forma até um estudo sobre a questão da não localização na OTA. Portanto, estamos aqui, 2005, o nosso aeroporto ia ser Lisboa 2017, ia ser na OTA, não foi. Portanto, depois tivemos o governo de Passos Coelho, que vai apresentar, por razões que não será difícil antever, nem especular, que era uma solução menos onerosa, que seria o chamado Portela mais um, com apoio do Montijo. Não foi assinado nada, não houve propriamente uma apresentação pública, mas era aí que estávamos. Depois tivemos a altura em que não havia plano B para o Montijo. E porquê? Isto já estamos na fase António Costa, porque o PSD tinha... depois vai ser complicado, porque António Costa vai mesmo acusar Rui Rio de... não é de ter mentido, mas é praticamente isso. Ou seja, começa a haver um conflito com as câmaras municipais. O governo de António Costa faz uma opção, que é o Montijo, só que havia a questão das autarquias se poderem opor. O governo PS de António Costa precisaria do apoio de Rui Rio para proceder a uma alteração legal. Rui Rio vai recusar, e vai recusar, e ele vai explicar porquê. Porque ele diz que recusava que a lei fosse alterada para viabilizar uma situação em concreto, que era a opção pelo aeroporto no Montijo, e mais tarde, até em 2023, António Costa vai fazer declarações sobre esta questão, sobre o que é que Rui Rio tinha dito, não tinha dito, e até há ali um momento de alguma conflitualidade entre os dois. Mas pronto, não havia plano B, não havia alternativa ao Montijo.
Em 2022 tivemos aquela célebre frase: já chega, já chega. O país anda há anos a discutir o aeroporto. É o momento em que Pedro Nuno Santos, com o primeiro-ministro ausente de Portugal, anuncia uma solução que envolvia o Montijo e Alcochete. E, portanto, nesse dia, que se não estou em erro, é 29 de junho de 2022, nós tivemos não um, mas sim 2 aeroportos, não é? Montijo, Alcochete. E, portanto, quando tu agora, e ontem, tivemos o anúncio do Luís de Camões. Olhando para trás, é caso para dizer que português escaldado de localização de aeroporto tem medo. Quer dizer, tem medo ou descrê, não é? Ou pelo menos não acredita à partida. Mas quando se olha e se comparam todos estes anúncios, e houve mais, e coisas, e houve mesmo até umas coisas simbólicas, como as pedras e isso tudo, quando nós olhamos para trás, percebemos que a apresentação de ontem teve outra solenidade, outra dimensão, até porque simultaneamente foram apresentadas também a questão da ligação ferroviária e os acessos rodoviários, nomeadamente a questão, também tivemos aqui a questão da terceira travessia no Tejo. Portanto, houve uma comunicação do Primeiro-Ministro, houve depois uma conferência de imprensa com o Ministro Pinto Luz, portanto, houve uma dimensão de apresentação, um detalhe. Eu acho que a própria questão de se ter dado um nome ao próprio aeroporto, houve uma concepção do anúncio compromete mais, que parece. compromete, por um lado, Montenegro, eu acho que consegue ficar para a fotografia como o homem que lançou o aeroporto. Mas, por outro lado, compromete mais. Não é a mesma coisa que aconteceu aos seus antecessores, tirando o caso de Pedro Nuno Santos, que é um caso mais complicado e já lá iremos. Mas, quer dizer, talvez já ninguém se lembre do Passos com o Portela mais um, do António Costa a dizer não há plano B para o Montijo, porque não há um momento que se associe a isso. E nós, em relação ao que aconteceu ontem, temos. Por outro lado, e dizes que compromete, mas não compromete assim tanto, porque como tudo isto demora tanto tempo, se não avançar, e tendo em conta que mesmo que o governo de Montenegro durasse toda a legislatura, coisa em que provavelmente poucos apostarão, não é muito mais que o tempo que vai ser necessário para negociar com a ANA, não é? Portanto, não haverá, penso eu, com um grande ónus político para Montenegro, ele terá aí mais ganhos. Curiosamente, nós vimos ontem, embora o PSD também tenha mudado de posição sobre o aeroporto, porque houve uma altura, então, que era o Portela mais um, portanto, tinha a ver com o Montijo, com o Passos Coelho, depois há o Rui Rio a não viabilizar, de facto, a alteração legal que teria permitido que fosse feito no Montijo, quer dizer, isto se os estudos o sustentassem. A questão aeroporto tornou-se politicamente mais relevante e fraturante dentro do Partido Socialista. Isso percebeu-se ontem em 2 momentos, e esses momentos é quando está a falar Pinto Luz, aparece Pedro Nuno Santos a fazer as suas declarações, a fazer uma declaração em que, de alguma forma, isso já foi hoje aqui referido no Vencedor, O Miguel Pinheiro, pelo Miguel Pinheiro, também no Bom, no Mau e no Vilão, e que é eu é que fui da ideia. Só que tivemos João Galamba no Twitter a dizer que a ideia não tinha sido bem assim, mesmo que fosse admissível que um ministro das Infraestruturas anunciasse uma obra desta dimensão, sem se falar com o Presidente da República, com o Primeiro-Ministro, depois mais tarde a dizer que não tinha sido informado, até porque estava incontactável, e nós, por contraste, vemos ontem a dignidade e o aparato que o governo de Luís Montenegro procurou dar a este anúncio. E depois temos hoje, também, e não é completamente despiciando, José Sócrates. José Sócrates, num texto, penso que é mesmo um comunicado que é mandado... Uma nota enviada à agência Lusa. Uma nota enviada para a agência Lusa, em que vem dar conta, quer dizer, daquilo que muitas vezes se diz sobre os governos de António Costa, é que não... O governo de António Costa esteve lá 8 anos, não é? E não decidiu, e não fez. E, portanto, isso é evidente, não é? Portanto, neste sentido, acaba por ser
neste momento está a ser mais complicado para o Partido Socialista. Talvez por isso, ontem, o melhor comentador da cena política portuguesa, eu sei que ele agora está noutras funções, mas as funções de comentador realmente fazia melhor, e que esteve aqui no Observador, disse que não comenta, mas que não lhe parece que o curso da água, ou que o fluxo da água, esteja a correr no sentido do governo não durar algum tempo. Estou a referir-me claramente a Marcelo Rebelo de Sousa, que esteve, quando ontem aqui esteve, e ao ser pressionado, interrogado aqui na redação, é claro que vai sempre dizendo, não pode comentar, e comenta. E teve essa imagem da água corrente. Portanto, a água que corre, para onde é que corre a água, para onde é que não corre a água. Eu confesso que a certa altura, pronto, estas coisas, né? Mas estava a ver para onde é que a água corria. Bem, mas ele parecia-lhe que não ia correr nesse sentido do governo poder vir a acabar rápido. Com um prazo de validade mais curto. O prazo de validade que nós sabemos está ali por novembro, por aí. Mas é um bocadinho também, se o Presidente comesse outras coisas, além daqueles líquidos que para lá bebe, poderia responder que os governos às vezes são como os iogurtes. O prazo de validade estende-se bastante para lá daquilo que está inscrito na embalagem.